sejam bem-vindos ao TV UERJ Esportes, nosso primeiro programa do ano, já que a TV UERJ passou aí por um recessozinho de final de ano, mas estamos de volta com a nossa programação normal agora para 2009. Se você tiver alguma coisa que você queira dizer pra gente, uma crítica, um elogio, uma sugestão de pauta, é só enviar um e-mail para tv.uerj@hotmail.com. Bom, eu sou Camila Walter e aqui do meu lado Guilherme de Alencar. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem com você, Camila? Tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos começar o programa, então, falando das contratações, desse vai e vem que está aí nos times cariocas para começar a temporada 2009. Então, vamos começar de baixo, né? Vamos começar de baixo para cima, então vamos começar falando do Vasco tá. Vamos começar falando do Vasco da Gama. O Vasco que vai estar com um novo diretor executivo, não é isso? O Rodrigo Caetano. É, ele que vai ter a função de dirigir executivamente o clube. Pra falar a verdade, eu não sei exatamente o que ele vai fazer. Vai ser mais um comandante ali da cúpula de futebol do Vasco da Gama. Mas não acredito que vai fazer tanta diferença, não. Mas o que vai fazer diferença, o técnico Dorival Júnior, que já foi anunciado em 2008, no final de 2008, logo após o rebaixamento. Ele já foi anunciado, já montou a lista de reforços e da lista dele já chegaram 10 ou 11. Temos algumas dúvidas, a imprensa divulga que não sei quem acertou, mas ainda não assinou, então eu espero até assinar. Tem 10 reforços já assinados, tem os laterais Fagner, Paulo Sérgio e Fernandinho. Desses o Fagner estava no PSV, é um garoto ainda, o Fernandinho veio do Vila Nova, segunda divisão, e o Paulo Sérgio... então vai ficar ali de onde veio, né? Fernandinho não vai ter muitas mudanças para esse 2009. Enfim, como eu ia dizendo, o Paulo Sérgio... veio do Grêmio, é um bom jogador, é um jogador experiente já. O Vasco contratou belos zagueiros, Jean Mariano, do Ipatinga, e Tite, do Náutico. Pra falar a verdade, eu não estou muito esperançoso com esses zagueiros e ainda falta contratar mais alguns, porque o Vasco dispensou quase todos os zagueiros. Será que a zaga vai ser novamente o problema do Vasco? Eles disseram que a prioridade era a zaga, justamente por 2008 ter sido um ano marcado por problemas nesse setor. Mas contratando Jean Mariano do Ipatinga e Tite do Náutico não vai resolver nada, né? Pode ficar menos pior do que estava no ano passado, mas melhorar muito assim acho difícil. E o setor que teve mais contratações, o meio-campo, apenas um cabeça de área, o Pedro Vera, o paraguaio. Também teve outro paraguaio, só que como meia, o Benítez. Ainda teve Henrico e Jefferson, mais 2 meias. O Henrico veio da Suécia, já teve passagem pelo Ipatinga e pelo Atlético Mineiro. É um bom jogador. E o Jefferson veio do Santo André, foi destaque também na segunda divisão. O lateral esquerdo, Ulisses, vai ser avaliado. Ele veio das divisões de base do Fluminense, então não estou brincando. Talvez ele seja um bom jogador, vai ser avaliado na pré-temporada. E ainda tem mais um meia, o Fernandinho, que já jogou pelo Figueirense e pelo São Caetano e estava no Japão. Ele já foi anunciado também, já assinou. E a grande contratação deve ser definida hoje, segunda-feira ou amanhã, na terça, que é o Carlos Alberto, jogador conturbado, né? Um bom jogador, já passou pelo Fluminense, pelo Botafogo, pelo Corinthians, pelo São Paulo. Teve até algumas boas atuações, mas sempre marcando com polêmica suas passagens. E além dele, tem outro jogador polêmico no elenco, já confirmado também, que é o Léo Lima, que foi marcado pela torcida, inclusive, foi embora do Vasco, depois chegou no Flamengo, disse que era flamenguista, agora chegou no Vasco, disse que é vascaíno, enfim, que ele jogue bola. E quem foi embora? Madison foi embora, Wagner Diniz foi embora. Madison, que aliás vai deixar um buraco, né, no Vasco, o único que jogou direitinho. Se esses meias que o time contratou não vingarem, com certeza o Madison vai fazer muita falta, né? Mas eu espero que esses meias correspondam. O Edmundo também não fica, a diretoria do Vasco dispensou o jogador. Leandro Amaral foi para o Fluminense, ano que vem ele volta para o Vasco pela justiça, provavelmente. E fora aqueles jogadores dispensáveis, que foram todos dispensados, graças a Deus, incluindo Jorge Luiz, Baiano, Pedrinho, coitado, Odivan. Bom, então já que você falou que o Leandro Amaral veio para o Fluminense, vamos então falar do Fluminense. O Fluminense que a principal contratação esse ano vai ser o Leandro Amaral, o Diguinho, que veio do Botafogo, não é isso? O Jailton, do Flamengo. E é mais ou menos isso que vai ficar por ali, né? E o Leandro, lateral esquerdo do Palmeiras, para mim é uma das melhores contratações do Fluminense. Vai suprir bem a carência lá que o Júnior César vai deixar. Inclusive, eu acho ele melhor que o Júnior César. Teve um ano melhor que o Júnior César, que praticamente só jogou a Libertadores.
é brincadeira com ele, porque ele jogou muito bem durante a Libertadores, mas o Leandro teve um ano muito constante, inclusive eu me surpreendi ao saber que o Palmeiras não ia ficar com ele. Mas é um bom reforço. E o Leandro Domingues também destacaria, que já jogou no Vitória, veio pro Fluminense. O Fluminense vai ter 3 Leandros agora, né? Isso é difícil de falar, de narrar o jogo do Fluminense. Mas o Fluminense perdeu bastante também, né, o Guilherme, nessa virada de ano. Perdeu Thiago Silva, perdeu o Arouca, perdeu o Júnior César, perdeu o Washington. O Arouca, na verdade, ainda não foi. O contrato dele vai até abril. Né? Mas é praticamente certo que ele vai para o São Paulo. Tem 2 situações. Ou ele vai agora e o Fluminense talvez receba o Richarlison e o Roger, que é um centroavante. Ou então ele continua no Fluminense até abril, mas quando for abril ele pode sair de graça, o Fluminense não vai receber nem jogador. Melhor que receba agora, né? E com certeza a grande ausência do Fluminense para esse ano é o Thiago Silva, o único jogador insubstituível do time de 2008. Exatamente. O Conca parece que vai ficar, mas ainda falta ter ali a assinatura, deve assinar hoje também, se eu não me engano, eu li. Tá tudo certo, só falta o dinheiro. Exatamente. Bom, agora vamos falar do Botafogo. O Botafogo que vai receber reforços de Michael Suel, do Palmeiras. Michael Suel, que assumiu a camisa 10 e disse que espera fazer mais que o Lúcio Flávio. Meio difícil, né? O Lúcio Flávio não fez grandes coisas pelo Botafogo, mas ficou marcado como um ídolo desse time. E o Botafogo também que perdeu grande parte do seu elenco, né? Diguinho, Túlio, Lúcio Flávio, perdeu os atacantes também, perdeu vários jogadores, o Triguinho foi pro Santos. Vai receber aí o Wellington também do Cruzeiro, ali na zaga, o Teco do Grêmio também na zaga. Um bom zagueiro, um bom reforço. No ataque? No ataque, o principal reforço é o Reinaldo, jogador que já teve passagem pelo Flamengo, já jogou pelo Santos também, é artilheiro, com certeza vai fazer muitos gols com a camisa alvinegra, é um excelente reforço e é a principal estrela desse time. Bom, falando agora do Flamengo, o Flamengo que o Cuca, né, o técnico Cuca, disse que a base vai ser o segredo para o time. O Flamengo foi o que conseguiu mais manter ali o seu elenco de 2008, né? Foi o único que conseguiu manter praticamente o elenco inteiro, o único que corre risco de sair é o Juan. Estão dizendo que o Milan está interessado nele, no lateral esquerdo do Juan, foi o destaque do Flamengo em 2008. E a única contratação que o Flamengo fez foi o volante Williams, do Santo André, que na verdade talvez nem chegue a assinar com o Flamengo. Ele se representou ao Santo André para definir a sua situação. Parece que tem gente dizendo que ele talvez vá para o Vasco. O Vasco contratou um colega dele de time, o Jefferson. Então o Flamengo talvez fique com o mesmo time de 2008. Eu acho uma boa, porque o time do Flamengo foi bem durante o ano de 2008, apesar de ter decepcionado no final, não conseguiu a Libertadores e aquela vergonha contra a América do México, mas foi um time que jogou bem, talvez com mais esse ano de entrosamento, o time vingue. Vamos ver aí, né? O Flamengo e o Fluminense que vão disputar a Sul-Americana, né? Vamos ver o que eles vão apresentar para esse ano. Agora, mudando um pouco de assunto, mais ainda, continuando no futebol, vamos falar dos meninos mais novinhos, já que está acontecendo a 40ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, a chamada Copinha, e que alguns times cariocas estão participando, como, por exemplo, o Fluminense que ganhou do Sertãozinho por 1-0. Você viu a partida, não viu? Não, eu vi só o gol do Fluminense, foi um belo gol do centroavante, do camisa 9, que eu não me recordo o nome agora, mas o Fluminense que sempre teve boas campanhas na Copinha e tem o seu trabalho muito reconhecido em Xerém, realmente tem uma bela base, tanto é que temos aqueles 2 laterais no Manchester, os gêmeos, que nem sequer jogaram acho que eles não chegaram, acho que eles foram já do infantil ou do juvenil lá pro Manchester, e tem um deles que inclusive é titular, e o Fluminense revela muitos jogadores realmente. O Vasco ganhou de 4-1 do Mojimirim também. Destaque nesse jogo para o Carlos Antônio, jogador do Vasco. O jogo estava 1-0 para o Mojimirim, o Vasco empatou no final do primeiro tempo. No segundo tempo, esse jogador, camisa 11, centroavante, fez 3 gols e o Vasco ganhou de 4-1. Não fez nenhum gol, nossa, que golaço, mas fez os gols. Pois é. E o Flamengo empatou por 1-1 com o União Barbarense. Decepção do Flamengo, mas vamos ver, né? Então é interessante acompanhar aí essa copinha, já que muitos desses meninos vão brilhar aí nos times grandes daqui a pouco, quando fizerem mais de 18 anos, ou de repente agora mesmo, porque essa Copa é até 18 anos, não é isso? Até 18 anos. É isso. Então, bom, fica por aqui nosso primeiro TV UERJ Esporte do ano de 2009. Não esqueça de acessar o nosso blog, que é blog da tvUERJ.blogspot.com, e assista também a nossa transmissão ao vivo. Até uma próxima conexão. Até lá.